Oi, pessoal, voltando. Então, agora a gente vai ver o pretérito mais que perfeito, que é um nome bem grande, é uma palavra só e chama-se pretérito mais que perfeito. Ele é o pretérito dos fatos passados que aconteceram antes de outros fatos que também passaram. A diferença é que um acontecimento, um fato, ele aconteceu antes de um outro fato. Essa é a diferença. E é por isso que ele se chama pretérito perfeito. São momentos que aconteceram no passado, porém uma ação aconteceu primeiro e a outra ação aconteceu depois. Então a gente vai ver num exemplo bem fácil. Paulo e eu fizéramos projetos incríveis e por isso ganhamos a medalha da Olimpíada. Esse verbo fizéramos, ele é o verbo que está no pretérito mais que perfeito, porque ele é uma ação que aconteceu antes de outra ação, que é ganhar a medalha. Então, na verdade, deixa eu só pegar meu marcador de texto. Vamos ver se aqui escreve. Deu, escreve. Então, na verdade, são duas ações que aconteceram no passado. Uma aconteceu antes da outra. Então, essa aqui. Paulo e eu fizéramos projetos incríveis é uma coisa que aconteceu no passado. Por isso ganhamos a medalha da Olimpíada, também uma ação que aconteceu no passado, porém uma aconteceu primeiro, aconteceu antes de uma outra. Nesse exemplo aqui, Paulo e eu fizéramos projetos incríveis, é a ação que aconteceu primeiro. O que veio depois, ganhar a medalha, é o que aconteceu em segundo lugar. Então, quando a gente quer se referir a uma ação que aconteceu antes de outra, nós usamos o pretérito mais que perfeito. Paulo e eu fizéramos projetos incríveis e por isso ganhamos a medalha da Olimpíada. Esse verbo fizéramos, vocês vão entender mais facilmente se eu colocar assim. Paulo e eu tínhamos feito. Paulo e eu tínhamos feito projetos incríveis, por isso ganhamos a medalha. Esse tínhamos feito equivale ao fizéramos. Pode isso? Pode, porque na hora de nós falarmos, nós não usamos o pretérito mais que perfeito. É muito difícil encontrar um professor, uma pessoa estudada, enfim, as pessoas na língua, na hora de conversarmos, na hora de usar a língua oral, não a escrita, nós utilizamos quase sempre os tempos compostos. O tempo composto é quando eu uso dois verbos para me referir a uma ação, que é este caso aqui. Tínhamos feito é a mesma coisa que fizéramos, porém o tínhamos feito é o tempo composto e é o que a gente usa no dia a dia. E esse fizéramos é o pretérito mais que perfeito, o tempo simples. Então, essa é a forma que a gente espera que o aluno aprenda na escola. Ah, professora, mas eu sei de outro jeito. Vocês vão me dizer, né? Vocês devem estar pensando, Paulo e eu fizemos projetos incríveis, tá certo? Olha só, Paulo e eu fizemos. Vamos apagar aqui, né? Senão vai dar confusão. Vamos apagar aqui e colocar aqui. Paulo e eu. Vou escrever direitinho.
Paulo e eu fizemos projetos incríveis e por isso ganhamos a medalha. Gente, é preciso que vocês compreendam que a língua portuguesa, na hora de nós utilizarmos na escola, numa redação, nós precisamos utilizar o verbo corretamente. Esta forma que muitas vezes se usa no dia a dia, na hora de falar, ela é aceitável porque é a língua oral, é a conversa, é o dia a dia. Porém, numa redação, num desempenho mais produtivo de vocês, é importante que vocês saibam que existe um verbo, existe um pretérito, que é o pretérito mais que perfeito, justamente para se referir a essas situações de ações que aconteceram, várias ações que aconteceram no passado. Então, se acostumem, essa aula vai ser sobre isso hoje, e se acostumem com essa ideia de que na hora da redação é necessário que vocês saibam usar os verbos corretamente, tá? Então aqui, Paulo e eu fizemos projetos incríveis, por isso ganhamos a medalha, não está correto, certo? Pode-se falar, é possível compreender o que a pessoa quer dizer, porém, numa redação, na prova de português, na escola, é importante que vocês saibam que não está correto, tá? Então, a gente vai apagar, porque não é esta forma que eu quero que vocês entendam. O correto é, Paulo e eu fizéramos, ou Paulo e eu tínhamos feito. Também serve, tá? Porém, eu quero que vocês aprendam que esse aqui é o que nós vamos ver agora. E tem o equivalente, que é o tempo composto, que é este aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido.